Olá, tudo bom? Eu espero de verdade que sim. Hoje é terça-feira, 20 de agosto, vamos continuar recapitulando a nossa lição da Escola Sabatina com o título de hoje, que é O Bom Samaritano, que é um assunto bastante conhecido e falado, comentado, citado, não somente no meio cristão, mas também no meio não cristão. É uma parábola muito conhecida. Antes, não esqueçam, se inscreve, curte, mas também clica no sininho para receber as notificações. Se você não fizer isso, você não vai receber notificação dos vídeos que são lançados aqui no nosso canal diariamente. Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto ES 3.0 Online Fonseca e vamos dar continuidade à nossa recapitulação da lição de hoje. Como eu disse, o bom samaritano. O bom samaritano foi uma parábola que Cristo contou em resposta a uma pergunta. Que pergunta foi essa? Ocorre que Jesus estava pregando à multidão, como de costume, e um intérprete da lei perguntou a ele, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele respondeu de volta, ele perguntou de volta, o que a lei fala sobre isso? Aí ele deu aquele resumo dos 10 mandamentos que nós já conhecemos, que ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ok, então faz isso que você vai ser salvo. Mas aí ele chegou na pergunta que ele de fato queria fazer. Quem é o meu próximo? Esse assunto permeava por anos a mente, as rodas de discussão e debate dos religiosos da época, porque eles queriam montar um padrão, um estereótipo de quem seria o próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Jesus já tinha tentado expandir essa visão de próximo deles, quando, por exemplo, em Mateus 5, ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas eles ainda estavam tentando montar um estereótipo, montar um perfil de próximo. A gente há de convir que é normal para a gente amar, orar, gostar, conviver bem e fazer um esforço maior para ter uma boa convivência com aquelas pessoas que estão próximas a nós, com as quais nós temos afinidade, com as quais nos cercam, como parentes, amigos, filhos, esposa, esposo e daí por diante. Mas não era o que Deus queria, não é o que Deus quer. E por isso Jesus foi lá e contou essa história do bom samaritano. Ele citou 4 pessoas que passaram por aquela estrada. Na verdade, algumas mais, mas a primeira foi o rapaz que foi assaltado e espancado, que por outras pessoas que foram os assaltantes, né? A segunda pessoa que ele cita com o nome, no caso que não os ladrões, foi o sacerdote que não parou, apesar de ser um homem que era exemplo para o povo, ele não parou. Jesus não cita o motivo. Na verdade, eu acho que nem interessa o motivo, o que interessa é o fim da parábola. Em seguida veio o levita, que também não parou. E por último vem um samaritano, um homem comum, um homem que nem sequer era do povo de Judá, do povo israelita da época. E a gente sabe também que, de acordo com a história, e por inúmeros motivos, era um povo que sofria muito preconceito da parte dos israelitas. Eles eram tidos como traidores, como impuros, como imundos, daí por diante. Não mereciam salvação, não mereciam atenção, não mereciam cuidado, não mereciam nem que eles tocassem o nome deles ou o nome do povo deles. A gente vê isso com a resposta do intérprete da lei. Porque no final da história, Jesus perguntou: quem foi o próximo do rapaz que estava caído, que estava ferido? A resposta do intérprete da lei foi: aquele que parou e ajudou. A história do bom samaritano ela é interessantíssima porque ela mostra pra gente que quem é o meu próximo, quem é o seu próximo. Sinceramente, não faz a menor diferença. Porque quando eu me comportar como
próxima dos necessitados, quando eu me comportar como próxima dos afastados, dos excluídos, quando eu me comportar como próxima das pessoas que a sociedade impede de se aproximar, às vezes, por ser diferente, uma simples diferença. O ser humano, não todos, mas a grande maioria tende a afastar aquilo que é diferente deles. Eles tendem a aproximar de si o que é parecido, o que é próximo, o que é semelhante a eles. Quando eu me tornar a próxima dessas pessoas, eles vão ser meus próximos, seja ele quem for. Seja alguém da minha nação, seja um estrangeiro. Seja alguém da minha religião, seja de outra religião qualquer ou de religião nenhuma. Seja uma pessoa bem fisicamente, seja uma pessoa que tem alguma debilidade física, não interessa. Quando eu for a próxima, todos os que me cercam serão meus próximos. Sejam eles semelhantes a mim ou diferentes de mim. Que essa seja a nossa visão, que essa seja a nossa oração constante, sermos nós os próximos de todos os que nos cercam. Independente de nós acharmos se precisam, se não precisam, se eu tenho tempo, se eu não tenho tempo. Porque às vezes a minha ajuda é a resposta à oração daquela pessoa. Papai do céu tenta nos ajudar, nos usar por várias vezes e nem sempre nós permitimos por falta de tempo, por falta de comodidade, de conforto. Eu não me sinto muito confortável falando com aquela pessoa ou entrando naquele lugar. Que sejamos hoje nós os próximos e, consequentemente, instrumentos na mão de Papai do céu. Vamos orar para poder encerrar nosso vídeo de hoje, nosso estudo, nossa recapitulação de hoje. Oremos então. Senhor Deus amantíssimo Pai, muito obrigada porque o Senhor tem estado conosco, muito obrigada pelas bênçãos, muito obrigada porque acordamos bem. E esteja conosco, Pai querido, porque não é fácil nós nos aproximarmos dos diferentes de nós. É muito mais fácil a gente se aproximar dos semelhantes. Mas, no fundo, todo mundo é diferente. Somos uma extensão do Senhor. Somos braços, somos pernas, somos olhos, somos ouvidos do teu corpo. E precisamos tratar a todos como, de fato, membros do seu corpo. Então, que sejamos próximos de todos os que nos cercam. Pai Santo, dá-nos um dia em tua presença. Já agradecemos as bênçãos que o Senhor nos tem reservado por Cristo Jesus. Amém. Obrigada. Até a próxima. Tchauzinho.